Eu saúdo a todos os irmãos com a paz. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 29. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra, a arca. Versículo 1. Fez também Bezaliel a arca de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, a sua altura de 1 côvado e meio. Referência do versículo 1, livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Contexto da palavra arca de madeira de cetim. Versículo 10. Também fará uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. O versículo 2 do capítulo 37 de Êxodo. E cobriu de ouro puro por dentro e por fora, e fez ele uma coroa de ouro ao redor. Versículo 3. E fundiu ele 4 argolas de ouro, os seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. Versículo 4. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Versículo 5. E meteu os varais pelas argolas ao lado da arca, para levar a arca. Contexto da palavra, propiciatório. Versículo 6. Fez também de ouro puro o propiciatório, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio. Referência do versículo 6, livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 17. Contexto da palavra, propiciatório de ouro puro. Versículo 17. Também fará um propiciatório de ouro puro, seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio. O versículo 7 do capítulo 37 de Êxodo. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida e fez as 2 extremidades do propiciatório. O versículo 8. Um querubim, uma extremidade desta banda, e outro querubim da outra extremidade da outra banda. E do mesmo propiciatório fez sair os querubim, as 2 extremidades dele. Versículo 9. Os querubim estendiam as asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. Os seus rostos estavam defronte um do outro, e o rosto dos querubim estava virado para o propiciatório. Contexto da palavra, a mesa. Versículo 10. Fez também a mesa de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Referência do versículo 10. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 23. Contexto da palavra, a mesa de madeira de cetim. Versículo 23. Também fará uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio.
O versículo 11 do capítulo 37 de Êxodo. E cobriu de ouro puro e fez ele uma coroa de ouro ao redor. Versículo 12. Fez ele também uma moldura de largura de uma mão, que é um palmo, ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Versículo 13. Fundiu ele também 4 argolas de ouro, pôs a argola aos 4 cantos, que estavam os seus 4 pés. Versículo 14. Defronte da moldura estava as argolas para os lugares dos varais, para levar à mesa. Versículo 15. E fez também os varais de madeira de cetim e cobriu de ouro para levar à mesa. Versículo 16. E fez os vasos que havia de estar sobre a mesa, os seus pratos, as suas colheres, as suas escudelas, as suas cobertas, com que que havia de cobrir de ouro puro. Referência do versículo 16. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 29. E também fará os seus pratos, as suas colheres, as suas coberturas, as suas tigelas, com que se hão de cobrir de ouro puro, os fará. O versículo 17 do capítulo 37 de Êxodo, o cartiçal, o contexto, o cartiçal. Fez também o cartiçal de ouro puro, de obra batida, fez este cartiçal, o seu pé, as suas canas, os seus copos, as suas maçãs, as suas flores da mesma peça. Referência do versículo 17, livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 31. Também fará um cartiçal de ouro puro, de ouro batido, se fará esse cartiçal, o seu pé, suas canas, suas copas, suas maçãs, as suas flores serão do mesmo. O versículo 18 do capítulo 37 de Êxodo. 6 canas sairá dos seus lados, 3 canas do cartiçal de um lado dele, e 3 canas do cartiçal de outro lado. Versículo 19. Numa cana estava 3 copos, a modo de amendoa, uma maçã, uma flor, e noutra cana 3 copos, modo de uma amendoas, uma maçã e uma flor, assim para as 6 canas que saía do cartiçal. Versículo 20. Mas no mesmo cartiçal havia 4 copos, modo de amendoas, com as suas maçãs e com as suas flores. Versículo 21. E era uma maçã debaixo de 2 canas, do mesmo, e outra maçã debaixo de outra de 2 canas, do mesmo, e mais uma maçã debaixo de 2 canas, do mesmo. Assim se fez para 6 canas que saía dele. Versículo 22. As suas maçãs, as suas canas, era do mesmo, tudo era uma obra batida, ouro puro. Versículo 23. Fez ele 7 lâmpadas, os seus pevitadores, os seus pagadores, era de ouro puro. Versículo 24. E de um talento de ouro puro fez todos os seus vasos. Versículo 25.
e fez o altar do incenso de madeira de cetim, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e 2 côvados a sua altura, e dele mesmo era feita as suas pontas. Referência do versículo 25. Livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 1. O contexto da palavra, o altar do incenso, versículo 1. E fará um altar para queimar o incenso de madeira de cetim, os fará. O versículo 26 do capítulo 37 de Êxodo. E cobriu de ouro puro as suas cobertas, as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez ele uma coroa de ouro ao redor. Versículo 27. E fez ele também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos de ambos os seus lados, para os lugares, os varais, para levá-lo com ele. Versículo 28. E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Versículo 29, para terminar. E também fez o azeite santo da unção, o incenso aromático, puro de obra do perfumista. Referência do versículo 29. Livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 23. E tu, pois, toma para ti das principais especiarias da mais pura mirra, 500 ciclos de canela aromática, metade, a saber, 250 ciclos de cálamo aromático, 250 ciclos. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 29. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Fica todos com a paz do Eterno. Se for da vontade dele, estarei gravando o próximo vídeo. Fica todos com a paz.